Existe um erro aí acontecendo na casa de muitas pessoas, que é pensar que, olha, eu falei e meus filhos eles vão aprender. Eu falei e meus alunos vão aprender na escola. E às vezes a gente pensa que deveria ser assim e depois a gente começa a ver o que está acontecendo. Eu falei, e meu filho não aprendeu o que eu disse, né? Ou eu falei, um aprendeu, mas o outro não. E se tu já se perguntou a respeito disso, por que que isso acontece? Fica aqui comigo e me acompanha que eu gostaria de falar sobre isso. Bom, meu nome é Shelley Ferri, eu sou neuropsicopedagoga e, além disso, eu sou mãe de 8 crianças. Sim, são 8 crianças. Então, eu sei na prática, no dia a dia, como é que é. E fica muito claro e evidente quando a gente tem 8 crianças que a gente fala e nem todos aprendem da mesma maneira. Uns entendem rápido, outros não entendem. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso. Uns aprendem lendo, outros aprendem ouvindo, outros aprendem vendo. Existem maneiras diferentes de aprendizagem. Então, o que acontece na maioria das vezes, tá? Na nossa casa? A gente fala, e a gente acha que ensinar, que educar é falar. Então, eu falei, eles precisam entender. E aí, às vezes, a gente diz, não, mas eu ensinei, eu falei com paciência, eu repeti isso várias e várias vezes, e eles continuam não entendendo. E sim, eles vão continuar sem entender se tu continuar só falando. Falar é bom, ok, a gente precisa falar e relembrar. Mas a gente aprende na neuropsicopedagogia que existem 3 maneiras diferentes de aprendizado que são predominantes em cada pessoa, tá? Elas não são únicas, mas elas são predominantes. Então, eu não desenho muito bem, tá bom, gente? Mas eu fiz algo para a gente poder visualizar um pouco. Então, uma das maneiras é a visão. A pessoa vê e aprende. Ela viu tu fazer, ela vai lá e faz igual. Então, as crianças pequenas, principalmente, tudo que elas veem, elas querem fazer, elas querem imitar. Então, esse é o aprendizado pela visão. Viu, vai lá e faz. Às vezes tem crianças que viram e não fazem, mas que elas precisam desse estímulo. Às vezes a gente vai ter que botar uma imagem lá e relembrar a criança. Olha, viu isso aqui? Isso aqui é aquilo que tu precisa fazer. Então, essa é a aprendizagem pela visão. Não adianta só a gente falar, sem ajudar a criança a visualizar aquilo, se o tipo de aprendizagem dela for a aprendizagem que vem por meio da visão, tá bom? O segundo aprendizagem, não sei se dá para enxergar, não é muito bonito, mas eu tentei fazer, né, a orelha. Então, é a aprendizagem auditiva, vem pelo ouvir. E às vezes a gente acha, nossa, quero que todos os meus filhos, eu queria que todos os meus filhos fossem auditivos. Eu pensei, nossa, eu vou pensar assim, olha, eu vou falar e eles vão ouvir. Vai ser o céu, vai ser maravilhoso. É claro que isso não acontece, mas existem alguns detalhes no auditivo também que eu aprendi com os estudos da neuropsicopedagogia que me fizeram ver diferente. Às vezes a gente pensa, a criança ouviu, eu falei, ela ouviu e pronto, resolveu. Não, nenhum filho é auditivo, então, porque eu falo e eles não escutam. Na verdade, às vezes a criança auditiva, ela pode ser vista também como uma criança que ela é birrenta, que ela é opositora, às vezes até confundida com uma criança que tem transtorno desafiador opositor, porque a criança que ela é auditiva, ela é muito indagativa também. Então, ela vai perguntar, tu vai ensinar e ela vai perguntar, mas por que isso? Mas por que assim? Mas eu não vi o fulano fazer assim. Eu não vejo tu fazer assim, mãe. Eu não vejo tu fazer assim, pai. Mas o meu colega não faz assim, por que que eu tenho que fazer? Então ela entra num embate e às vezes não é porque ela quer se opor, não é porque ela não quer saber de regras, não é nem por uma questão de oposição, mas sim por uma questão de predominância auditiva, ela precisa ouvir o porquê ela precisa fazer aquilo. Então a gente não pode esquecer que a aprendizagem ela é algo novo que está sendo apresentado para a criança.
para a criança, para o adolescente, para nós como adultos, às vezes coisas novas. E às vezes a gente se pergunta, tá, mas por que eu vou fazer isso? Mas para que serve isso? Então, esse tipo de pergunta nem sempre significa eu não quero fazer, eu vou me opor ao que tu está falando, mas significa que a pessoa precisa ouvir, mas por que disso? Como que eu vou fazer isso? Então, ela precisa de porquê, ela precisa de como, ela precisa de ajuda e auxílio, e isso vem muito pelo ouvir, né? Então, se tu mandar ela ler, para ela vai ser difícil porque ela está visualizando, às vezes visualizando ela não consegue direito, e ela precisa te indagar, ela tem essa necessidade de não só ouvir, mas ela vai indagar para poder ouvir mais coisas. E tá tudo certo. Algo que eu gostaria de falar também com isso é nosso cérebro. Quando ele está aprendendo, ele está constantemente dentro dele, tem como se fosse uns fiozinhos se ligando, né? A gente chama de sinapses. Então, quando a gente está aprendendo, essas sinapses, esses fios, eles estão se interligando em tempo real. Isso acontece em tempo real, modo ao vivo e a cores, assim, né? A gente não está vendo, mas isso está acontecendo. Então, quando ela está perguntando, quando a criança ela está perguntando, ela está indagando, está acontecendo uma aprendizagem real. Esse monte de sinapses estão se ligando lá dentro e ela está tentando conectar. Isso eu já visualizei, isso eu já senti, isso eu já vi alguém fazer. Não, isso eu nunca vi, vai começar a partir de agora, mas porque. Então, todas essas coisas são estímulos novos que lá dentro do nosso cérebro estão se conectando. E quando a gente consegue explicar e falar para a criança auditiva, ela vai aprendendo e consolidando melhor a aprendizagem. Então, não é só uma questão de ouvir, mas também de indagar junto para que ela possa ouvir mais, tá? Deixa eu pegar minha folha aqui que caiu, tivemos um erro. Então, aqui, além dessas duas, a gente tem mais uma maneira de aprendizagem. É um desenho bem simples, são os risquinhos ondulados que se chama sinestésico. A criança que ela é sinestésica, ela é uma criança que precisa de movimento, por isso os riscos ondulados, ela tem que estar sempre se movendo. Ela tem que estar mexendo em alguma coisa, ela precisa estar batendo, ela precisa estar consertando, ela precisa estar fazendo. Então, se tu estiver falando, aquilo começa às vezes até a irritar ela. Tá, o que tu quer, tá falando, e ela sai andando e não te ouve, e às vezes não é por mal, mas é porque aquilo começa a fazer com que o sistema nervoso dela fique realmente muito, muito irritado, porque tá falando demais e ela não tá entendendo. As sinapses dela já assim, ó, pararam, não tá entendendo nada do que tá acontecendo. Então, ela precisa que tu pare de falar, ela precisa, olha, vem cá, vamos sentar aqui, vamos fazer isso aqui. E aí ela vai fazendo. Conforme ela vai fazendo algo, tu vai explicando, olha, quando a gente faz isso aqui, acontece tal coisa. Então, a partir de agora, a gente sempre vai fazer dessa maneira. Então, a criança sinestésica, ela precisa muito de movimento. Geralmente, são crianças que são bem impulsivas, muitas vezes até confundidas com TDAH, com hiperatividade, porque elas não param, e às vezes elas não param porque elas não querem, mas elas não param porque elas querem aprender, elas precisam disso. Elas estão super ansiosas para aprender, mas elas precisam desse movimento. Então é importante que a gente dê esse movimento para elas, tá bom? Então, são esses 3 tipos de aprendizagem que a gente aprende na neuropsicopedagogia, mas aqui eu queria dar para vocês a chave daquilo que é o aprendizado real. E eu tenho visto isso na prática com os meus filhos em casa, vi isso em sala de aula com os alunos, tá? Que são a combinação dessas 3 coisas. A combinação das 3 aprendizagens são a chave para que nossos filhos realmente possam aprender. Então, o que eu falei no início, né? Que acontece? A gente fala e acha que nossos filhos não aprenderam, porque realmente nós só falamos e nós esquecemos
de criar uma estratégia. Olha, como é que eu posso fazer isso aqui de maneira que fique visual? Como que eu faço meu filho visualizar isso todos os dias? E só porque ele está visualizando não significa que ele vai fazer. Vou dar um exemplo. Aqui em casa, por exemplo, eu fiz com as crianças o quadrinho da rotina, né? E muita gente tem feito isso. Tu pode pegar na internet, pode fazer desenhado à mão. Eu fiz desenhado à mão, mesmo com os meus desenhos horrorosos, e coloquei lá uma caminha, né? Quando eles acordam, para lembrar de arrumar a cama, escrevi arrumar a cama, botei uma escova de dente, botei escovar os dentes, fiz ali um copinho, uma maçã, algumas coisas para representar que seria o lanche da manhã, um livro que seria o horário da leitura. Então, eu fiz esse papel para eles com a rotina. Eu chamei cada um, botei atrás a porta do quarto deles, expliquei, ó, quando a gente acordar, a gente vai fazer isto, isso, isso. O que aconteceu? Eles ouviram e eles visualizaram. No outro dia eles fizeram? Sim, eles fizeram, porque eles estavam animados com aquele quadro novo. No dia seguinte, eles fizeram de novo. No terceiro dia, o que aconteceu? Ah, eu não tô muito afim. E saíram, foram fazer outra coisa. E aí, quando eu cheguei nos quartos, os quartos não estavam arrumados. Então, eu fui lá, chamei as crianças. Olha, vem aqui no teu quarto, vamos atrás da porta, vamos ver. O que tem aqui? A cama, arrumar a cama. Tu já arrumou a tua cama? Não, não arrumei. Bom, então a gente vai parar tudo que a gente está fazendo agora, porque o combinado é que a gente vai fazer isso primeiro e depois tu faz outra coisa que tu estava querendo fazer. Então eu vou lá junto e ajudo a arrumar a cama. Então o que aconteceu? Eu fui lá e conduzi a criança de novo a visualizar, relembrei falando, e aí eu fui lá e fiz junto, né, que é o fazer, o se mover. Então, a combinação dessas três coisas consolida a aprendizagem. Significa que eles vão, ó, fiz isso uma vez, vai funcionar? Vai funcionar um dia, 2, 3, talvez a gente vai ter que refazer isso de novo algumas vezes. Por quê? Porque a aprendizagem, ela não é algo que a gente faz uma vez, ela é um processo. E ela é um processo que precisa de estratégia. Então, não é sobre, eu sou um bom pai, eu sou uma mãe ruim. Não é isso. Às vezes, a gente só por desconhecer, a gente acaba não criando uma estratégia para como ensinar nossos filhos. Então, esse foi um dos motivos que me levou a fazer neuropsicopedagogia, foi para que eu pudesse entender um pouquinho melhor como o cérebro aprende, e por isso eu estou aqui. Eu queria compartilhar isso com vocês, para que vocês também possam ensinar os filhos de vocês a saber que o nosso cérebro, ele aprende a todo momento, mas que se a gente só ensina da mesma maneira, muitas vezes a gente não vai consolidar essa aprendizagem. A gente precisa usar todas as maneiras que estão disponíveis para nós, como pai, como mãe, como professores em sala de aula, a mesma coisa, pode ensinar o conteúdo visualizando, ouvindo, se movimentando, porque daí a gente vai criando essas sinapses no nosso cérebro que vão interligando com outras coisas. Eu lembro, nossa, a minha mãe já falou isso várias vezes. A prof já falou isso também. Tem um quadrinho atrás da minha porta que está me mostrando que eu devo fazer isso. Aquele dia, a minha mãe foi lá e fez comigo. O lençol que eu estava botando era verde, era amarelo. Então a criança começa a lembrar do movimento que ela fez, da cor que tinha, do dia em que ela ouviu, do que ela tem atrás da porta, do que ela visualizou. E aí isso vai indo da nossa memória de curto prazo para nossa memória de longo prazo, e assim vai se consolidando a aprendizagem. Mas ela é algo que não acontece do dia para a noite, né? Não em uma, 2 ou 3 vezes, mas em algumas vezes sendo feitas e sendo estimuladas, tá bom? Então, se vocês concordam com isso, se vocês gostaram, conseguiram entender, comenta aqui embaixo para mim e compartilha com alguém que vocês acham que precise desse vídeo. Tchau, tchau!